Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Rogando ao Cristo que nos abençoe a todos. Rogando aos amigos espirituais que me orientem no falar e que possa sair do meu coração. Eu vou ler para vocês qual é a parte do Evangelho que tem a ver com o mal e o remédio. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instrução dos espíritos, item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, pois, lágrimas ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor, por vos ter querido experimentar. Ó homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então não reconheceis o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a alvura? Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre um monturo, disse ele, disse Jó a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo? Mas ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representa isto ao lado da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa dos vossos males no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas por vós vos julgardes bastante fortes para as suportar. Por que murmurar agora? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória, e que se triunfasseis, mesmo que o vosso corpo fosse lançado no monturo, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de resplendente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não nos perguntei, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou o seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé como amparo, será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo, que enquanto este se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram,
que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Mais para perto de mim aqui. Sim? Bom, eu preciso começar confessando a vocês de que eu sou uma rebelde, de que para mim é muito estranho ainda, certo? Aceitar que eu preciso sofrer, sofrer, sofrer para alcançar uma felicidade alhures. Eu sou aquela rebelde que se encrespa toda quando vê escrito em algum lugar, em um caminhão, por exemplo, na frente do carro, certo? Não há vitória sem luta, né? Ou que alguém fala, se está tudo calmo, prepare-se, porque virá a tempestade. A sensação que eu tenho é de que o tempo todo nós estamos com a guilhotina sobre a cabeça, tá? E que por mais que eu faça, eu vou sim sofrer, eu vou perecer, certo? Eu vou tropeçar, tá? Eu vou fracassar, né? É uma sensação. Eu sou severa, eu sou chata, né? Mas eu também sou boa estudante. E tem acontecido coisas, não é? Há algum tempo que me fazem olhar e rever a minha atuação na vida. E eu acho que esta é uma lição que chega com uma proposta dessa, uma proposta de olhar sob uma outra perspectiva, olhar com um outro olhar, um rever, um convite para desver esse nosso pensamento ou o meu pensamento, certo? Desse desamparo aparente, estritamente aparente e individual, para que eu possa reolhar. E eu só posso reolhar isso olhando para o nosso dia a dia. É por demais me martirizar, eu ficar olhando isso o tempo todo para cima. Eu vou cansar o meu pescoço. E em cima eu ainda não alcanço. Igualmente, se eu ficar olhando para baixo. Porque para baixo, né, eu já estou acima, então, né, é descompasso. Eu preciso olhar aqui. É isso que a gente, inclusive, ensina na biodança. Que a gente caminhe olhando para o horizonte, para esse nosso tamanho, que é para o que a gente pode lidar. Né? Então, a primeira coisa é assim, o que é este mal que de tanto nós nos queixamos e nós queremos nos livrar? Contam que estava a multidão caminhando, cada qual com sua cruz. E eles caminhavam em uma determinada direção. E todo mundo, né, caminhava claudicando, caminhava parando, caminhava suando, né, sob o peso da cruz própria de cada um. E o homem era muito rebelde, provavelmente ele era parecido comigo, né? Ele era muito rebelde. E de tempos em tempos ele ia lá e serrava um pedaço da cruz. Ah, agora ela vai ficar mais leve. Caminhava mais um pouquinho e continuava pesando, ele ia lá e serrava mais um pedacinho. Caminhava mais um pouquinho e serrava. Passado algum tempo de caminhada, todo aquele povo chegou na beira de um precipício e eles precisavam passar para o outro lado. O que a gente chama de transtase, um salto energético, mudar de status. E as pessoas pegaram suas cruzes, apoiaram e largaram ela, e todas as cruzes couberam exatamente nesse espaço de chão que faltava. Elas puderam atravessar, exceto aquele homem que foi cortando a sua cruz ao longo do caminho. Ele não compreendia o porquê e para que ele precisava de todo aquele peso. E ele resolveu ir diminuindo durante as suas passadas. Ele não pôde, então, passar de fase, passar de lado, passar de nível e precisou voltar ao seu início para ir buscar uma outra cruz. Então, algo nessa lição, junto com algumas mensagens de Emmanuel, começaram a me fazer assim, se eu preciso rever isso aqui, né? Porque essa fala de Santo Agostinho, né, trava na alma.
É uma lembrança. Pensem aí com vocês, porque eu já pensei cá comigo. Quando foi que algo mudou na vida de vocês? Que vocês mudaram de status, mudaram de lugar, mudaram de emprego. Quando que alguma coisa a gente diz assim, ah, eu mudei? Observe o que é que veio antes. E vejam quantas vezes dessas mudanças, o que veio antes, era doce e bolo ou era alguma coisa que estava incomodando muito, uma dor. A gente não sai comemorando com muito afinco o fato de ter mudado o nível de 8 fatias de pizza para 12 fatias de pizza. A gente faz, né? Aquela coisa. A gente não, eu não consigo. Na terceira já foi. Mas tem gente que come 16, não é verdade? Come 16, come 20, não é? Mas quando a gente comemora o que a gente superou, o que a gente nos elevou, o que a gente modificou, é alguma coisa que estava nos pegando, é alguma coisa que estava nos carcomendo, é aquele cálculo, certo? Que eu tinha tentado e tentado e tentado e eu consegui, aí eu comemoro. É o TCC no final, né, Tati? É o TCC no final do curso, certo? É a depressão, tá? É a doença, é a separação, é a perda de um ente querido. Hum? Se a gente bem olhar, nós criamos mudanças, geramos mudanças quando algo não estava muito bem. Porque enquanto estava muito bem, obrigada, a gente se deixou ficar. Nesses anos que eu tenho trabalhando com grupos, com biodança, terapeuta e tudo mais, eu só vi uma única pessoa que depois de um determinado trabalho virou para mim e disse: eu vou me separar, eu não quero mais, eu vou terminar minha relação. Ué, você acabou de dizer que sua relação era uma boa relação. E aí ela olhou para mim, bem dentro do olho e fez: ela é boa, mas acontece que eu mereço o ótimo. E essa relação nunca vai chegar nisso. Então eu prefiro ficar sem e ir procurar o meu ótimo. Mas todas as outras, eu, inclusive. No momento que eu disse, ah, não, eu tenho que mudar desse lugar, é porque a posição não estava muito boa. E isso me fez olhar para essa mensagem e outras tantas que a gente ouve de uma outra perspectiva, de um outro lugar. Porque no momento em que eu passo por uma situação dessa, tem uma lição aqui que eu ainda não sei, que eu ainda não pude alcançar, mas vai me dar um lugar para onde eu ir. A gente tem aqui, eu trouxe aqui para vocês olharem, uma escadinha, tá vendo? É uma escada. O que eu penso é que esse lugarzinho aqui na horizontal, é o lugar do recanto, do repouso, do doce, do bolo, que a gente, né, do respiro, do como é que vai? Ah, você sabe, estou levando, tá tudo igual. Mas quando a gente quer mudar de nível da escada, esse lugarzinho vertical, é aí que a gente encosta a nossa cruz. Se a gente cortou o pedaço da cruz pelo meio do caminho, não vai caber e eu não vou conseguir superar o que eu quero. Se a gente foi colhendo lições ao longo do caminho, a gente vai ter vários pedacinhos. Se eu for colocando aqui, eu vou fazendo um montinho e ela vai me ajudar a vir para o próximo patamar. Então, o que Santo Agostinho vai nos trazendo é que se eu quero mudar de nível, se eu quero mudar o meu status, se eu quero crescer, eu preciso passar por algumas situações que servem para mim como provas, igualzinha que a gente faz na escola, porque afinal de contas nós estamos aqui em um dia de escola. O nosso tempo aqui na Terra é um dia de escola nessa escola da eternidade. E o que eu faço aqui é, a cada vez que eu aprendo algo, eu tenho uma prova. Uma prova para saber se eu compreendi direito, se realmente aquilo está, né, dentro de mim, se aquilo realmente ficou assentado. Tá? Então, eu vou passando por situações. Eu estou no planeta de provas e expiações.
Eu ainda não cheguei, olha o ainda, grifem de vermelho, negrito, né, sublime. Eu ainda não cheguei num plano de regeneração. Eu estou num plano de provas e expiações. Então, é claro que no meu dia a dia vai ter provas e vai ter expiações. Boa parte dessas fui eu mesma quem acertei, acordei, assinei com os meus amigos espirituais antes de reencarnar. Ninguém aqui, ninguém, absolutamente aqui, teve alguém que foi seu avalista no sentido de dizer assim, eu tomo a decisão por ele. A gente tem avalista, sem dúvida alguma, alguém que diz assim, eu vou junto, certo? Aí esse povo que a gente chama de amigo, esse povo que a gente chama de mãe, de pai, de irmão, certo? De amigo confessor, certo? De estimulador, de trampolim, eu vou junto, certo? Para dar um empurrãozinho e dizer assim, opa, vambora, né? Vamos caminhando. Mas nós todos assinamos, todas assinamos isso. Nós dissemos que éramos capazes, porque nós somos. Mas quando a gente chega aqui no corpo, o corpo físico sente dor. Espírito, dor física não, moral sim, né? Mas o nosso corpo sangra, o nosso corpo torce o pé, certo? O nosso tendão se estira e a gente sofre com isso. E aí, o lance é que todos nós iremos passar por situações, mas de acordo com o nosso grau evolutivo. E então, eu não achei essa mensagem de Emmanuel. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz que de nada adiantaria dar uma prova desse tipo que a gente suporta para uma pessoa que não tenha, como é que eu posso dizer, um espírito tenaz. Porque seria muito fácil para essa pessoa fracassar. A gente não pega um cálculo de álgebra e dá para um bebê, correto? Tá? A gente vai dar aqui para quem? Nem sei para quem. Para Gilvan, certo? O cálculo de álgebra, tá certo? A gente não coloca fazer um release sobre alguma situação da cidade para uma criancinha de 2 anos. A gente vai dar para Thalita, tá certo? Mas se a gente quiser defender alguém no tribunal, a gente vai chamar Maria José. Tá? A gente não vai mandar para lá a criancinha de 4 anos. Se eu quiser um prédio bem feito, vai ser Vanessa. Tá? Eu não vou dar isso para quem? Para Bia, a neta de Maria José. Tá? Então, cada um de nós, quando vai passando por situações, é porque aquilo está dentro da minha capacidade, porque Deus não dá frio maior do que o cobertor. Então, vamos aqui para duas palavrinhas que a gente, por vezes, fala muito. Eu falo muito, não é? Eu falo muito. O meu entendimento de sofrimento já está de um outro nível, mas eu era muito rebelde com a palavra submissão. Sofrimento. Vem, sabe de quê? Superre, que é sob ferros. Vem lá do latim. Sob ferros. Acorrentado. A pergunta aqui com sofrimento, porque a dor é inevitável, e por que que a gente sofre e sofre tanto? E remói? Por que que a gente se deixa colocar e ficar neste lugar durante tanto tempo? A dor já aconteceu e eu continuo gritando horrores, falando, recontando, remoendo, já foi. Essa semana a gente estava falando sobre aniversário e o pessoal tem a mania de dizer, né, sobre inferno astral, quando está o aniversário próximo. Aí alguém, eu acho que para ser parecido com todo mundo que estava ali falando de seus infernos astrais, ela disse assim: eu também estou no meu inferno astral. E você vai fazer aniversário quando? Eu fiz em janeiro. Criatura, você fez em janeiro e você está sofrendo o inferno astral de um aniversário de janeiro, a gente já está em março, logo. Vai, a fila precisa andar, certo? Então, sofrimento, ele não é moeda de troca. Sofrimento, a gente pode dizer, eu não vou mais sofrer isso. Eu não vou mais sofrer por isto. Mas me doeu, é verdade. Então, eu preciso me livrar disso. Eu vou perdoar, vou relevar, vou ser indulgente, vou, ó, fica aí um pouquinho, eu vou adiante, quando eu voltar, eu posso resolver isso, se for nesse sentido. Mas tem uma outra palavrinha que nessa história das nossas provações, a gente também se depara, que requer que a gente olhe. Falava em submissão, Eliana Fonseca dava pinote, me submeter eu?
Como assim? Por que eu vou me submeter? Porque submissão, submício, tem a ver com ficar sob, ceder a. É isso que significa. Até que um professor meu, né, um analista junguiano, ele trouxe submissão, relendo como sob missão. E a pergunta que ele fez para a classe foi: sob qual missão vocês estão? Aí eu, puxa vida, que legal isso. Porque assim, me submeter ao vício, me submeter à violência doméstica, me submeter às discussões, isso é uma coisa. Eu estou sob missão da violência. Mas quando eu digo que a missão a qual eu me submeto é do self, é da mônada divina, é do Cristo em mim, é do Cristo interno, essa submissão, ela vale a pena. Uma vez, muito chateada com algumas coisas, eu pensei em sair do NEFA, certo? Pensei em sair do NEFA, pensei em sair do NEFA, até que eu parei assim, por exemplo, vem cá, para quem eu trabalho? Para quem eu trabalho? De quem eu trabalho? Do Cristo. É a ele que eu me submeto. Então, é esse o trabalho que eu faço. O trabalho dentro do NEFA é para o Cristo, com o Cristo, e não com outra pessoa. Não é pessoa, é o Cristo. Então, a ele eu me submeto. E continuo meu trabalho. Então, a pergunta é assim, sob qual missão nós estamos conduzindo a nossa vida? Porque a gente pode conduzir a nossa vida sob a missão da reclamação. E um desafio aqui é que de agora até a hora de vocês dormirem, certo? A gente não faça uma reclamação. Será que a gente é capaz? Não. Tente 10 minutos sem reclamar. Depois tente uma hora sem reclamar. Certo? A Aline me falou hoje de alguém que fez um desafio de 60 dias sem reclamar. Eu fiz, pô, mas aí é papuf, não vai. Certo? Não, vamos começar com uma hora, né, Thalisson? Vamos começar com uma hora. Uma horinha. Certo? Sem reclamar. São 18h30, até a hora, que hora vai meu horário, inclusive. São 18h30 até 19h30, sem dizer reclamação nenhuma. Não vale utilizar o subterfúgio de dizer, não, só estou dando a minha opinião. Não. Não reclamar, certo? E o lance é que vem como tentação, não é? É claro que Simval não vai fazer como eu quis. Aí eu vou me queixar, certo? Mas olha o que Emmanuel fala aqui. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior nas tendências inferiores, nas quais já falimos em existências passadas. Todo mundo sabe aqui que não é a primeira vez que está na Terra, não é? Ninguém é bebê. Tá certo? E apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos, nós mesmas, quando repetirmos as operações do bem sobre o mal que nos procure, seja lá para saldar a dívida ou para além da dívida. Fácil, por isso, reconhecer que sem o toque da tentação, a virtude, a fé, realmente não aparece. E assim será. Porque a gente precisa fazer com que a flor da inocência não permaneça na condição de flor improdutiva no vaso inútil, lindo, mas inútil da ingenuidade. Qual é o remédio? Fé. Lia, o que é fé? Vem do latim fidelis. Fidelidade. Eu sou fiel que, a quem. Quando a gente diz assim, olha, não preciso de nenhuma prova, mas assim, o Cristo, que a gente eu tenho fé em fulano, né? A gente às vezes fala assim com alguém daqui, eu tenho fé em fulano. A gente não tem nenhuma dúvida de que fulano ou fulana seja capaz de. O que Santo Agostinho sugere é que tenhamos fé na gente, é que a gente não duvide da gente, que a gente seja fiel a gente. E nós não somos sós, não estamos sós. Emmanuel vai colocar assim, ó, a sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro, só lembrei de você, Vanessa, e operário de si mesmo.
Então, cada um de nós é orientador, orientadora, engenheiro, engenheira e operária de si mesmo. Ou seja, a gente vai planejar, a gente vai fazer os cálculos e a gente vai executar. A gente não tem como passar adiante. Isso é tarefa que compete a cada um. Não tem como eu passar minha fé para Ricardo. O Ricardo vai precisar trabalhar dele ou não posso passar a minha. A obtenção da fé reclama determinados valores da natureza espiritual. Continua Emmanuel, já em um outro livro, em uma outra mensagem. Entendimento, responsabilidade, sinceridade e consciência. Buscar-lhe o valor positivo, exibindo o coração carregado de forças negativas, olha a reclamação, tá? Das convenções terrestres, é igual a reclamar água cristalina com um vaso cheio de detritos. E Emmanuel ainda traz, falta nos reconhecer, mas reconhecer claramente, ele diz, que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso da nossa parte aceitar as lições difíceis, porque quando vem a lição, vem do meu tamanho e a gente não pode duvidar disso. A gente pode duvidar se a gente vai conseguir superar. Mas duvidar de que foi maior ou menor, não, é do meu tamanho. Do meu tamanho. Por isso que vem para a Lide diferente do que veio para a Tati. Porque a gente olha para a situação de Lide e diz, eu tiraria isso de letra. Claro, não é você. Para Lide tem a ver. Certo? Mas quando chega para mim a minha vez, talvez Lidiana olhe e diz assim, oxente, Lia, você está se engasgando com mosquito depois de ter engolido o elefante? Confiar em Deus, e aqui eu acho que essa é uma definição de fé maravilhosa. Confiar em Deus nos dias de céu azul e confiar na sua divina providência nos dias de tempestade. Então, é confiar em Deus incondicionalmente, da mesma forma como Deus acredita em nós. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, tomemos cuidado com isso. A gente engole elefante e se engasga com mosquito. É no dia a dia. Daniel é todo bonitinho com essa camisa do Batman, então, massa. Vá ficar com o Daniel o dia inteiro, certo? Então, é no dia a dia. Você bem sabe, né? Então, é no dia a dia, sabe? É as coisas pequenas. É as coisas pequenas, tá? Não são as coisas grandes, porque as coisas grandes elas são escancaradas. Venha de lá para cá que eu vou enfrentar. Mas e o dia a dia? O vizinho que não segurou a porta do elevador para você, né? Então, tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir, segundo a misericórdia de Deus. Depois disso aqui, o que chega para mim é que, embora Santo Agostinho tenha trazido sobre o mal e o remédio, muitas vezes o mal é o remédio, por mais amargo que nos pareça. Paz para nós. E entendimento das nossas agruras no dia a dia.